amores, como vocês estão? Bom, hoje eu vim trazer aqui um vídeo sobre como foram os primeiros trabalhos na minha faculdade. Eu faço faculdade de moda na FAAP, aqui em São Paulo, e muitas pessoas me perguntam como são os trabalhos, como funciona a faculdade, se precisa saber desenhar, se não precisa. Então, eu vim aqui trazer tudo pra vocês de como foi a primeira semana de entregas do primeiro semestre. Bom, eu vou fazer em uma ordem das aulas que eu tenho na semana, que é mais fácil de eu lembrar. Então, começando por História da Moda. Essa é uma aula totalmente teórica, então até a primeira semana de entregas, que foi acho que foi a primeira semana de abril, a gente aprendeu só a história da indumentária, que é antes de vir o conceito de moda. Pré-história, Grécia, os romanos e tal, e aprendeu como eles se vestiam. Com isso, o professor pediu pra gente escolher um desses povos, então, ou da pré-história, ou da Grécia, ou de Roma, ou de alguns outros que tinham, e escrever sobre algum aspecto deles. Então, acho que a maioria das pessoas fez sobre o modo que eles se vestiam, mas tinha o modo que eles se viviam e tal. Eu escrevi da pré-história. Eu me baseei muito nas explicações do professor, então 90% do meu trabalho foi baseado nas minhas anotações de aula e foi muito tranquilo de fazer. A segunda matéria que eu vou falar é Linguagem Visual Bidimensional, que a gente estuda as cores e como uma obra é composta e essas coisas. Então, os primeiros trabalhos que a gente fez foram de linhas diagonais, verticais, horizontais, que a gente teve que pegar algumas imagens que a professora enviou. Ela enviou várias obras de artistas, a gente teve que imprimir, achar as linhas, e aí a partir disso a gente tinha que fazer uma recriação, então alguma coisa com recortes de revista que seguissem essas linhas. Então eu vou colocar aqui um exemplo de como ficou o meu, aqui a obra, aqui a minha criação. Então, era mais ou menos desse jeito. E eu tive que fazer isso em duas obras, então vou colocar aqui o outro. E foi basicamente isso. Depois da gente aprender as linhas, ela começou a usar as tintas, que a gente tem que comprar tintas bem caras. Eu acho que eu mostrei no vídeo de material escolar pra vocês, da faculdade. E a gente teve que comprar as cores primárias e o branco e o preto. A gente começou a aprender como fazia a cor secundária, a cor terciária, o círculo cromático. E a gente teve que mandar as fotos para elas das pranchas que a gente fez. Então, vou colocar acho que foram 5 pranchas aqui. Também teve uma atividade que a gente teve que fazer um círculo cromático com recortes. Então, a partir do nosso círculo cromático das tintas, a gente teve que pegar mais ou menos as cores delas e fazer o mesmo círculo com recortes. Bom, a próxima aula foi criatividade, que eu tenho de terça, e tivemos 3 trabalhos que comporam a nota da N1, que foi o primeiro, recriação de leis. Então, uma lei não é bem uma lei, uma regra assim que normalmente as pessoas seguem, tipo masculinidade, essas coisas da nossa sociedade. A gente teve que recriar fazendo um vídeo, fazendo entrevistas, fazendo qualquer coisa. Então é bem legal, isso trabalha bastante a nossa cabeça e também a nossa visão de mundo, assim, muito divertido. O segundo trabalho, a professora, ela ia falando palavras pra gente e a gente tinha que fazer um texto com essas palavras. Então ela falava gato, Homem-Aranha, no caso ela falou Batman, né? Alagado, ela falava umas palavras super avulsas e a gente tinha que fazer um texto com elas. E aí depois, a partir desse texto, a gente teve que fazer um desenho. Não precisa saber desenhar bonitinho, vocês vão ver meu desenho aqui, ficou uó.
mas a gente tinha que fazer esse texto e essas imagens. Depois teve o terceiro trabalho dela, que a gente se juntou em grupos, pegou os desenhos de todo mundo do grupo e teve que fazer um vídeo com outro contexto, só que usando os desenhos das pessoas do grupo. Então a gente fez outra história, o vídeo ficou bem engraçado, eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui porque eu não tenho vídeo, vou ver se eu peço pra alguém. Mas é mais ou menos isso. Se vocês entrarem na faculdade, vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, quarta matéria foi a História da Arte. Eu tive que fazer uma prova. Foi a única prova que eu fiz. E foi uma prova de 10 questões, todas de múltipla escolha. E tanto no online como no presencial, essa prova ela é aplicada no computador e ela é em múltipla escolha. Então, quando a gente tá presencial, a professora leva a gente pra sala de informática da faculdade e a gente faz a prova lá, então não mudou nada. E a prova foi bem fácil, eu tirei 9 e eu errei uma besteirinha na que eu errei, então eu fiquei em dúvida entre as duas e aí deu no que deu. Próxima aula foi desenho de moda, então a gente teve que fazer vários desenhos, no total foram 7 folhas, mas com vários desenhos em cada folha. E quem me segue no Instagram já viu todos, eu sempre postava fazendo, então me sigam nas minhas redes sociais se vocês querem ver com mais antecedência eu falando sobre essas coisas. Eu sempre falo lá todos os dias sobre essa faculdade, então me sigam. Os desenhos, eles foram bem complicados, não vou mentir. A gente aprende desde o básico, então real, não precisa saber desenhar antes de entrar nessa faculdade. A próxima aula foi laboratório em criação de moda. A gente teve vários trabalhos também. O primeiro foi tirar foto de 2 peças do nosso guarda-roupa e colocar todas as nomenclaturas, recorte, botão, essa parte aqui, se tem parte da frente e de trás. Todas as partes da roupa a gente teve que colocar a nomenclatura delas. Então a gente tem uma aula inteira, são 3 horas de aula aprendendo todas as nomenclaturas. E aí a gente vai, pega as peças e coloca as nomenclaturas correspondentes e manda para a professora. Ela ajuda também, ela te dá meses para entregar essa tarefa. Esse trabalho ela passou em fevereiro e só foi cobrar ele em abril. E nesse tempo ela deixou a gente mandar o trabalho, ela voltava o trabalho pra gente com correção e não tem como não tirar 10, porque ela ajuda muito. De segunda trabalho dessa matéria foi pegar uma roupa que é velha, que você não queria, e descosturar ela inteira. Então você pega uma roupa do seu guarda-roupa e descostura ela, tira todas as costuras pra gente ver, ter essa ideia de como a roupa foi formada. Eu peguei uma da minha mãe, essa era a blusa, e assim ficou. E depois, como terceiro trabalho, a gente teve que transformar essa roupa que a gente descosturou em uma outra peça. Então eu fiz uma bolsa baguete, que eu vou colocar a foto aqui dela. Eu amei, que foi a primeira peça que eu criei da faculdade e também não precisa saber costurar. A professora deixa você usar grampeador, usar cola, usar qualquer coisa, é só para você dar a ideia mesmo de montar essa peça e era isso que você queria mais ou menos. Não precisa estar perfeito, você não vai tirar menos nota por não costurar. A outra aula que eu tenho é semiótica da moda. Então a gente aprende todos os signos linguísticos da moda, todos os jeitos que você se veste, a gente consegue entender mais ou menos como a pessoa é pelo modo que ela se veste. A primeira tarefa, lição que a gente teve foi
que a professora começou, assim, a contar a história de uma pessoa. Ela deu um parágrafo falando que ela entrou em um restaurante, ela tava com tal cara, ela pediu uma comida, só olhou pra comida, não olhou muito aos redores e tal. E cada pessoa teve que compor essa história. Então, falar quem que é essa personagem, qual o nome dela, em que cidade que ela tava, o que ela tava fazendo, por que que ela quis sentar no cantinho do restaurante, o que ela pediu, quanto que ela pagou na comida, tudo isso. E foi muito legal, porque na outra aula ela foi, depois dela ter explicado isso que a gente enviou, ela foi mostrando o tanto que cada pessoa pensa de um modo diferente. Então cada pessoa deu um rumo totalmente diferente para essa personagem, foi muito legal. A gente também teve que criar uma personagem pra gente. Então a gente teve que se vestir de acordo com a personagem que a gente criou na nossa cabeça e contar a história dela. Então a gente teve que fazer um videozinho ou uma foto e depois fazer um parágrafo contando a história dela. Essa aqui foi a minha personagem e ela era uma mulher famosa, ela tinha a empresa dela, ela tava cheia de reuniões pra fazer, ela não queria que parassem ela, que interrompessem ela nessa rotina corrida que ela tava. Então, foi essa personagem que eu fiz, uma businesswoman. E a última matéria que eu tenho de sexta, na N1, eu tive que reproduzir um look de época. Então, a gente teve uma aula sobre a diferença entre vintage e retrô. E a partir dessa aula, a gente teve que pegar uma década que a gente queria. Então, algumas pessoas fizeram dos anos 20, dos anos 50, dos anos 90, 2000. Outros fizeram uma retrospectiva. Eu fiz dos anos 50. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu fiz dos anos 50, contei um pouco mais sobre como as pessoas, as mulheres se vestiam nessa época, por que elas se vestiam assim. Então, esse foi o meu trabalho. E eu já entreguei um dos trabalhos da N2, mas eu só vou contar sobre esse trabalho no fim do semestre. E se vocês derem muitas curtidas, comentarem muito o que querem, eu trago pra cá. Então, compartilhem o vídeo pra ter mais curtidas, mais comentários. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá bom? E me sigam nas redes sociais, que quem me seguiu nas redes sociais já sabe que trabalho que foi esse que eu fiz. Beijinho! Bye, bye. Até quarta.